Durante quase 2.900 anos Deus falou, e uma nação escolheu não ouvir. Não foi por falta de sinais, não foi por ausência de avisos, foi uma decisão repetida, geração após geração. Resistir à voz que vinha do céu. Eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham o templo, mas trocaram a verdade por conveniência, a obediência por orgulho e a aliança por rebelião silenciosa. Enquanto reis se levantavam e caíam, Deus enviava homens comuns com palavras eternas. Alguns foram ignorados, outros humilhados, alguns silenciados pela força. Ainda assim, a mensagem nunca mudou. Arrependam-se enquanto há tempo. O mais assustador não é o juízo que veio depois, é a paciência que veio antes. Fomes, guerras, derrotas, cativeiros parciais. Cada crise era um último aviso. Cada queda, uma chance de retorno. Mas o coração da nação se tornou duro, insensível, convencido de que nada realmente aconteceria. Até que aconteceu. O dia chegou sem alarde. O céu se fechou. A proteção foi retirada. Aquilo que parecia impossível se tornou inevitável. A nação que enfrentou os profetas descobriu tarde demais que rejeitar a palavra de Deus tem consequências irreversíveis. Essa não é apenas uma história antiga. É um alerta que atravessa séculos, porque a mesma voz que foi ignorada naquela época ainda fala hoje. Tudo começou com um chamado divino e uma promessa eterna. Israel não surgiu como qualquer outra nação da história. Ela nasceu da vontade soberana de Deus, formada por uma aliança selada com sangue, sinais e palavras que vinham diretamente do céu. Desde Abraão, passando por Isaque e Jacó, até a libertação poderosa do Egito, tudo apontava para um propósito claro: ser um povo separado, santo, diferente de todas as outras nações da terra. Deus caminhava com eles, falava com eles e habitava no meio deles. Nenhuma outra nação teve esse privilégio, mas a rebelião raramente começa de forma visível. Ela não surge com guerras nem com declarações abertas contra Deus. Ela começa no coração, de maneira silenciosa, quase imperceptível. Após a morte de Josué e da geração que testemunhou os grandes feitos do Senhor, uma nova geração se levantou. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Não porque Deus deixou de agir, mas porque a memória espiritual foi negligenciada. Aos poucos, a obediência deixou de ser prioridade. O povo continuava oferecendo sacrifícios, ainda pronunciava o nome do Senhor, mas seus corações já não estavam inteiros diante dele. Altares pagãos começaram a surgir lado a lado com o altar do Deus verdadeiro. O culto foi sendo misturado. A fidelidade foi sendo relativizada. O pecado passou a ser tolerado, depois aceito e, por fim, defendido. Deus, porém, não se afastou. Ele levantou juízes para livrar o povo quando caíam nas mãos de inimigos. Cada opressão era consequência direta da desobediência, e cada livramento era uma demonstração da misericórdia divina. Ainda assim, o ciclo se repetia. O povo clamava, Deus respondia, a paz retornava, e logo depois, tudo voltava ao mesmo ponto. A rebelião já estava enraizada. Com o passar do tempo, Israel desejou ser como as outras nações. Pediu um rei, não para honrar a Deus, mas para satisfazer seu próprio orgulho. Deus advertiu, mas permitiu. E ali começou uma nova fase de afastamento. Alguns reis buscaram ao Senhor, mas muitos outros conduziram o povo para caminhos ainda mais profundos de idolatria, injustiça e corrupção espiritual. O templo foi erguido, majestoso, impressionante, símbolo da presença de Deus. Mas, paradoxalmente, enquanto o templo se tornava mais grandioso, o coração do povo se tornava mais distante. A confiança deixou de estar no Senhor e passou a estar nos muros, nos rituais, na tradição vazia. Eles acreditavam que, por possuírem o templo, estavam seguros, mesmo vivendo em desobediência aberta. A idolatria já não era apenas externa, ela se manifestava na exploração dos pobres, na violência, na corrupção dos líderes e na distorção da justiça.
O pecado deixou de causar vergonha. A consciência foi se tornando insensível. Deus falava, mas a nação já não tremia diante da sua voz. Mesmo assim, o Senhor continuava paciente. Ele advertia, chamava, corrigia. Seu desejo nunca foi destruir, mas restaurar. Contudo, a distância entre a aparência religiosa e a realidade espiritual se tornava cada vez maior. Israel ainda se chamava povo de Deus, mas vivia como se ele não estivesse mais ali. E sem perceber, a nação escolhida estava dando os primeiros passos rumo a um caminho sem retorno. Um caminho que, se não fosse interrompido pelo arrependimento, levaria inevitavelmente à ruína. O silêncio do céu ainda não havia chegado, mas os avisos já estavam claros. O relógio espiritual havia começado a contar. Deus nunca abandonou sua nação em silêncio. Quando o coração do povo começou a se afastar, ele levantou vozes para confrontar, alertar e chamar ao arrependimento. Eram homens comuns, mas carregavam uma autoridade que não vinha da terra. Eram os profetas. Eles não falavam o que o povo queria ouvir, falavam o que Deus mandava dizer. E exatamente por isso, passaram a ser rejeitados. No início ainda havia temor. As palavras dos profetas causavam desconforto, mas também respeito. Com o tempo, porém, a verdade passou a ser vista como ameaça. Os profetas expunham o pecado escondido, denunciavam a idolatria disfarçada, confrontavam reis, sacerdotes e líderes. Eles revelavam aquilo que o povo tentava ignorar. A nação estava quebrando a aliança com Deus. E quanto mais clara era a mensagem, maior se tornava a resistência. A nação começou a tratar os mensageiros de Deus como inimigos públicos. Chamavam-nos de perturbadores exagerados, fanáticos. Diziam que suas palavras eram duras demais, negativas demais, inconvenientes demais para o tempo em que viviam. O problema, porém, não estava na mensagem. Estava no coração endurecido de quem ouvia. Profetas como Elias enfrentaram reis poderosos e sistemas inteiros de idolatria. Ele não lutou contra homens apenas, mas contra uma nação que havia trocado o Deus vivo por deuses mortos. Eliseu continuou a mesma missão, realizando sinais, chamando o povo de volta, mas mesmo os milagres já não eram suficientes para quebrar a rebeldia coletiva. O extraordinário se tornou comum aos olhos de quem já não temia a Deus. Com o passar das gerações, a situação se agravou. Profetas como Amós denunciaram injustiças sociais, revelando que a idolatria não estava apenas nos altares, mas na forma como os pobres eram oprimidos e a justiça era vendida. Isaías clamou contra um povo que honrava a Deus com os lábios, mas tinha o coração distante. Jeremias chorou porque via claramente a destruição se aproximando, enquanto ninguém queria ouvir. O que antes era indiferença se transformou em ódio declarado. Os profetas passaram a ser perseguidos. Alguns foram presos, outros expulsos, outros mortos. A nação acreditava que, eliminando a voz, eliminaria a verdade. Mas a palavra de Deus nunca dependeu da aceitação humana para continuar sendo verdadeira. O mais trágico é que, ao rejeitar os profetas, o povo acreditava estar defendendo sua fé. Eles mantinham rituais, festas religiosas, sacrifícios e tradições. Tudo parecia espiritualmente ativo. Mas Deus não estava impressionado. Ele deixou claro repetidas vezes que não desejava sacrifícios vazios, mas corações quebrantados. Ainda assim, a religião sem arrependimento se tornou um escudo contra a verdade. A rebelião agora era consciente. Não se tratava mais de ignorância, mas de escolha. A nação sabia o que Deus exigia e decidiu não obedecer. Cada profeta rejeitado era mais uma porta fechada para o arrependimento. Cada advertência ignorada acumulava consequências. Mesmo assim, Deus continuava falando. Não porque a nação merecia, mas porque sua misericórdia ainda estava em ação. Porém, algo estava mudando. A paciência divina, embora longa, não é infinita. A rejeição constante da palavra estava empurrando Israel para um ponto perigoso. Um ponto em que ouvir já não seria mais possível. Quando os profetas se tornaram inimigos, a nação cruzou uma linha invisível.
A voz de Deus ainda ecoava, mas já não encontrava espaço para entrar. E quando a verdade deixa de ser ouvida, o juízo começa a se aproximar em silêncio. Antes que o juízo caísse, houve algo ainda mais impressionante: o tempo. Um tempo estendido pela misericórdia de Deus, marcado por avisos claros, repetidos e impossíveis de ignorar. A destruição não veio de forma repentina, nem sem explicação. Ela foi precedida por sinais, crises e acontecimentos que tinham um único propósito: despertar uma nação adormecida espiritualmente. Cada dificuldade enfrentada por Israel era mais do que um evento político ou militar. Fomes, derrotas em batalhas, divisões internas e ameaças externas não surgiam por acaso. Eram alertas. Deus estava chamando o povo ao arrependimento, usando circunstâncias para quebrar o orgulho e revelar a fragilidade de uma fé apenas aparente. Ainda assim, a resposta quase sempre era superficial. Quando a nação sofria, o povo clamava. Quando o alívio vinha, o clamor cessava. O arrependimento durava apenas até a próxima geração. O coração coletivo não mudava. Era um ciclo repetitivo e perigoso. Deus retirava a mão por um momento, permitia a dor e logo estendia a misericórdia novamente. Não porque o povo merecia, mas porque ele é paciente e tardio em irar-se. Os profetas continuavam anunciando que o juízo só viria se o arrependimento fosse rejeitado por completo. Jeremias proclamava que ainda havia esperança, mesmo quando a destruição já parecia iminente. Ezequiel alertava que Deus não tinha prazer na morte do ímpio, mas desejava que ele se convertesse e vivesse. O chamado era claro: mudem de caminho enquanto ainda há tempo. O mais assustador desse período não era a crise, mas a forma como o povo se acostumou a ela. O pecado deixou de causar choque. A idolatria passou a ser normal. A injustiça virou parte da estrutura social. O povo começou a confundir a paciência de Deus com a aprovação. A ausência imediata do juízo foi interpretada como sinal de que nada realmente aconteceria. Enquanto isso, Deus continuava estendendo o tempo. Décadas se tornaram séculos. Gerações nasceram e morreram ouvindo os mesmos alertas. Alguns ouviam e se voltavam por um tempo, mas a maioria seguia o mesmo caminho. O problema não era falta de informação, mas falta de disposição para obedecer. A longanimidade divina é uma das maiores provas do amor de Deus, mas também se torna o maior risco para quem despreza sua graça. Quanto mais tempo passa sem consequências visíveis, mais o coração se endurece. A nação começou a viver como se o juízo fosse apenas uma ameaça distante, algo simbólico, algo que jamais se concretizaria. Mesmo quando sinais extraordinários surgiam, eles eram rapidamente esquecidos. O extraordinário se tornava comum. A advertência se tornava ruído de fundo. A voz de Deus, antes temida, passou a ser ignorada. O céu ainda falava, mas a terra já não respondia. Chegou um momento em que os avisos começaram a se tornar mais severos. As palavras dos profetas ficaram mais diretas, menos simbólicas. Eles passaram a anunciar não apenas a possibilidade, mas a certeza da destruição caso não houvesse arrependimento. Ainda assim, o povo preferiu ouvir falsos profetas que prometiam paz, prosperidade e segurança sem mudança de vida. Esse foi o ponto mais perigoso da história da nação. Não quando Deus falou, mas quando o povo escolheu ouvir apenas aquilo que confirmava seus próprios desejos. A longanimidade ainda estava em ação, mas o tempo estava se esgotando. O juízo não havia chegado, porém já estava às portas. E quando o tempo da misericórdia se aproxima do fim, o silêncio de Deus se torna mais assustador do que qualquer advertência. Houve um momento em que os avisos cessaram, não porque Deus deixou de ser misericordioso, mas porque a nação deixou de ouvir. O que antes era chamado ao arrependimento, agora se transformava em anúncio de sentença. A paciência divina, estendida por séculos, havia sido desprezada vezes demais. O coração coletivo estava endurecido e a rebelião já não era apenas prática, era identidade. Os profetas continuavam falando,
mas suas palavras agora soavam como ecos em um deserto espiritual. Jeremias anunciou que a destruição viria do norte, não como possibilidade, mas como certeza. Ele falou de cidades queimadas, de muros derrubados, de um templo profanado. Ainda assim, foi chamado de traidor, acusado de enfraquecer a nação, preso por anunciar a verdade. O povo preferiu acreditar que Deus jamais permitiria a queda de Jerusalém. A confiança estava no lugar errado. Israel não confiava mais em Deus, mas nos símbolos de Deus. O templo havia se tornado um amuleto. A cidade santa, uma falsa garantia. Eles diziam: o templo do Senhor está aqui. Como se a presença física do edifício fosse suficiente para assegurar proteção, mesmo com uma vida de desobediência aberta. Mas Deus já havia deixado claro: Ele não habita em estruturas quando o coração está corrompido. Então os acontecimentos começaram a se alinhar com as palavras proféticas. Exércitos estrangeiros se aproximaram. Cercos foram montados. A fome começou a se espalhar dentro da cidade. O que parecia impossível passou a ser visível diante dos olhos. Cada dia de resistência apenas prolongava o sofrimento. O povo clamava, mas agora não havia arrependimento, apenas desespero. O juízo não veio de uma vez. Ele foi lento, doloroso e inescapável. Jerusalém foi cercada, isolada e enfraquecida. A fome fez mais vítimas do que a espada. O orgulho da nação foi quebrado pouco a pouco. Aqueles que zombaram dos profetas agora viam suas palavras se cumprirem com precisão assustadora. Quando os muros finalmente caíram, não foi apenas uma derrota militar. Foi o colapso de tudo aquilo em que a nação confiava. O templo foi invadido, saqueado e destruído. O lugar que simbolizava a presença de Deus foi profanado diante dos olhos de um povo que acreditava ser intocável. O silêncio do céu era ensurdecedor. Reis foram humilhados, líderes foram mortos. O povo foi levado ao cativeiro. A terra prometida ficou vazia, desolada, como os profetas haviam anunciado. E então veio a frase mais pesada de toda essa história: não havia remédio. Não porque Deus fosse incapaz de perdoar, mas porque o povo havia rejeitado todas as oportunidades de arrependimento. O juízo não foi injusto. Ele foi exato. Cada advertência ignorada, cada profeta rejeitado, cada aliança quebrada foi contabilizada. Deus não agiu por impulso. Ele agiu por fidelidade à sua própria palavra. O mesmo Deus que prometeu bênçãos pela obediência havia prometido consequências pela rebelião. Naquele momento, Israel compreendeu algo tarde demais. Deus não mudou. Sua santidade permaneceu a mesma. O que mudou foi a disposição do povo em andar segundo seus caminhos. A destruição não foi o fim da história de Deus, mas foi o fim de uma geração que escolheu resistir até o último momento. O juízo se tornou inevitável quando o arrependimento deixou de ser uma opção desejada. E quando Deus retira sua proteção, nenhuma muralha é alta o suficiente, nenhum exército é forte o bastante, nenhum símbolo religioso é capaz de impedir a queda. O que restou foi o silêncio, as ruínas e a amarga certeza de que tudo havia sido avisado com antecedência. Quando a poeira da destruição finalmente baixou, o que restou não foi apenas uma cidade em ruínas, mas uma pergunta que atravessa os séculos: como uma nação escolhida por Deus chegou a esse fim? O cativeiro não foi apenas geográfico, foi espiritual. Longe da terra, longe do templo, longe de tudo o que antes sustentava uma falsa sensação de segurança, Israel foi forçado a encarar a verdade que havia evitado por gerações. Sem muros, sem exércitos, sem rituais diários, o povo começou a compreender que Deus nunca esteve preso a estruturas, coroas ou fronteiras. Ele sempre buscou corações obedientes. No silêncio do exílio, aquilo que os profetas haviam anunciado começou finalmente a fazer sentido. As palavras antes rejeitadas agora ecoavam com clareza dolorosa. Tudo havia sido dito, tudo havia sido avisado. A destruição não anulou a fidelidade de Deus. Pelo contrário, ela a confirmou. Deus cumpriu tanto suas promessas de bênção, quanto suas advertências de juízo. O problema nunca foi a ausência de amor,
mas a recusa persistente em obedecer. O povo aprendeu que ignorar a palavra de Deus não a torna inválida, apenas adia suas consequências. Mesmo no cativeiro, porém, Deus não abandonou completamente sua nação. Ele preservou um remanescente, homens e mulheres que, quebrantados, passaram a buscar ao Senhor com sinceridade. Foi nesse ambiente de dor que a obediência voltou a nascer, não por obrigação, mas por arrependimento verdadeiro. A rebelião havia custado caro demais. Essa história não termina apenas como registro do passado. Ela permanece como um espelho incômodo para todas as gerações, porque o mesmo padrão se repete sempre que a palavra de Deus é desprezada. A rebelião raramente começa com negação aberta. Ela começa com pequenas concessões, com adaptações sutis, com a tentativa de servir a Deus sem abandonar completamente os próprios desejos. Israel caiu não por falta de conhecimento, mas por resistência à verdade. E essa é a advertência mais séria de todas. Ouvir a voz de Deus e não obedecer é mais perigoso do que nunca tê-la ouvido. Cada chamada ignorada endurece o coração. Cada adiamento do arrependimento torna o retorno mais difícil. O juízo que veio sobre aquela nação não foi um acidente histórico. Foi um alerta eterno. Deus é paciente, longânimo e misericordioso, mas Ele também é santo e fiel à sua palavra. Sua graça não anula sua justiça. Seu amor não cancela sua verdade. Quando a correção é rejeitada repetidas vezes, chega um momento em que as consequências se tornam inevitáveis. A pergunta que essa história deixa não é apenas o que aconteceu com Israel, mas o que acontece com aqueles que seguem o mesmo caminho. A voz de Deus continua sendo anunciada, sua palavra continua sendo proclamada. O chamado ao arrependimento ainda está aberto, mas o tempo, assim como naquela época, não é infinito. O mais assustador não é a queda da nação antiga, é perceber que o mesmo Deus que falou então continua falando agora, e a decisão continua sendo a mesma: ouvir e obedecer, ou resistir até que o silêncio substitua a advertência. Essa história atravessou quase 3.000 anos, não para informar, mas para alertar. Porque toda vez que a palavra de Deus é tratada como algo secundário, o mesmo caminho começa a ser trilhado. E toda vez que há arrependimento sincero, ainda há esperança. A nação foi destruída, a lição, porém, permanece viva. Ao longo de quase 2.900 anos de história, a trajetória dessa antiga nação revela um padrão tão claro quanto assustador. Tudo começou com um chamado divino, uma aliança firmada pelo próprio Deus e privilégios espirituais que nenhuma outra nação recebeu. Ainda assim, a rebelião não surgiu de forma repentina. Ela se infiltrou lentamente, por meio da indiferença, da acomodação espiritual e da substituição da obediência por rituais vazios. Deus jamais permaneceu em silêncio. Ele enviou profetas, sinais, advertências e correções. Cada mensagem tinha um único propósito: conduzir o povo de volta ao arrependimento. No entanto, geração após geração, a nação escolheu resistir. A verdade passou a incomodar. Os profetas se tornaram inimigos, e a palavra de Deus foi tratada como ameaça, não como vida. A paciência divina, longa e misericordiosa, foi confundida com aprovação. Quando os avisos foram ignorados repetidas vezes, o juízo se tornou inevitável. A queda não aconteceu por falta de amor da parte de Deus, mas pela rejeição persistente da sua voz. A destruição do templo, o cativeiro e a humilhação nacional não foram acidentes históricos, mas o cumprimento exato daquilo que havia sido anunciado com antecedência. Tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Ainda assim, mesmo em meio às ruínas, Deus preservou um remanescente. A disciplina não teve como objetivo final destruir, mas corrigir. O exílio revelou que Deus não habita em estruturas, tradições ou símbolos, mas em corações obedientes e quebrantados. A história dessa nação permanece registrada não apenas como memória do passado, mas como advertência viva para todas as gerações. Esse relato ecoa até hoje
porque o princípio continua o mesmo. Ouvir a voz de Deus e obedecer conduz à vida. Resistir repetidamente conduz à ruína. A destruição daquela nação não encerrou a mensagem. Pelo contrário, tornou-a eterna. A pergunta que permanece não é o que aconteceu com eles, mas o que faremos nós diante da mesma palavra que continua sendo anunciada.